Olá, Brasil, do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez. E dessa vez, nesse vídeo, eu quero falar com vocês sobre pessoas chaves. Pessoas chaves. É muito importante você ter pessoas chaves ao seu lado, seja na questão empresarial, empreendedorismo, ou organização, ou igreja, ou denominações, ministérios, né? É muito importante pessoas chaves ao nosso lado, até porque ninguém cresce só, né, pessoal? Temos sempre que ter alguém, as pessoas chamam assim, meu braço direito, né? Coisa assim desse tipo, sabe? É sobre esse assunto que a gente vai conversar nesse vídeo. Mas antes de falar desse assunto, pessoal, eu queria pedir para vocês assinarem o canal. Pode ser, assine o canal, quem recebe o canal recebe o coraçãozinho. Tá bom, pessoal? Vamos para a palavra. Eita, pessoal, me enrolei aqui. Só um minutinho aqui a gente faz aqui na hora aqui, tá? Só um minuto que eu vou botar a palavra, não é essa aí. A palavra tá chegando, só um minutinho, pessoal. Se aperrei não, tá chegando a palavra, ok? Pronto, chegou a palavra. Isso mesmo. Tá certo, pessoal? Tá bom? Vamos para a palavra. E as mulheres dançando cantavam umas para as outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Veja bem, pessoal, que Davi e Saul, né, foram dois personagens que se destacaram, digamos assim, no Antigo Testamento. E Davi, ele deveria ser, né? Ele poderia ser um homem-chave na vida de Saul. Saul, ele poderia ter se aliado a Davi e, com certeza, não é? Saul teria tido, assim, né? Ele teria sido bem-sucedido no seu reinado. Teria sucesso, seria uma pessoa próspera, uma pessoa que cresceria, né, juntamente com Davi. No entanto, Saul, ele olhou para Davi com um olhar de inveja. Você já viu aquele ditado popular que é a concorrência? É muito falado isso, né, no nosso país, a concorrência. Então, quando as mulheres aqui elogiavam Davi, dizendo, né, que Saul feriu milhares e Davi a 10 milhares, era como que, na verdade, não era como, na verdade, Davi estava recebendo, né, todo, digamos assim, reconhecimento, digamos assim, por Israel, né, desde que ele derrotou Golias. Ele se tornou, digamos assim, uma pessoa de destaque, ele se tornou, digamos assim, um homem-chave. Né? O que é um homem-chave? O que é uma pessoa-chave? Tanto pode ser aplicado à mulher como a homem. É aquela pessoa que onde ela coloca a mão, as coisas fluem, as coisas dão certo. Ele, como diz no ditado popular, ele desenrola, ela desenrola, entendeu? As coisas se desenvolvem, prosperam, as coisas progridem, as coisas vão para frente, entende? São pessoas chaves, são pessoas que estão ali para somar, entende? Para somar na comunidade, para somar ali na empresa, para somar ali, no caso, se for ministério, espiritualmente falando, ministerialmente. São pessoas que estão ali para justamente exercer o seu propósito, o seu chamado. São pessoas que se identificam. Às vezes pode ser um vendedor, mas ele nasceu para ser vendedor. Então ele se destaca dos demais. Então ele se torna, claro, uma pessoa-chave naquela empresa, não é? Às vezes pode ser uma pessoa que está ali ajudando, né? Ali na igreja, pode ser uma pessoa que seja um voluntário, mas que aquele voluntário ele tem aptidões que você percebe. Eu sou uma pessoa muito observadora. Pessoas na igreja eu vejo de uma forma geral assim. Na igreja eu sempre tive essa visão, entende? Esse crivo. Eu gosto de observar as pessoas, os talentos das pessoas, a vocação das pessoas, o desenvolver das pessoas e ver ali, sabe, o que aquela pessoa faz
se identifica em fazer, entendeu? Se ela se identifica com a área social, se identifica com o Ministério de Diaconia, se identifica com a área, né, da palavra, Ministério da Palavra, se ela se identifica com, enfim, né, com vários ministérios que tem dentro ali na igreja. Aí eu fico observando as pessoas, né? Então, pessoas-chave são essas pessoas que você olha e você observa que elas estão fazendo a coisa acontecer, né? Trazendo para o nosso meio pessoas que estão frutificando, seja em qual for o ministério, mas elas estão ali frutificando, não é? E essas pessoas, elas chamam a atenção e nós temos que dar atenção a essas pessoas, porque essas pessoas estão ali justamente com um chamado, um propósito de Deus. E nós temos que realmente olhar para essas pessoas com um olhar diferente, porque elas são, digamos assim, é aquela palavra que Jesus diz assim, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ele fala assim, olhai para a seara, é um termo agora que eu não estava me vendo na cabeça, ele diz assim que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores ou ceifeiros, não é? Então a gente observa que tem sempre essa questão aí, ou seja, Davi poderia ser um grande aliado de Saul, mas quando Saul viu o reconhecimento de Davi e a desenvoltura de Davi, né? E principalmente quando Davi, vocês lembram que quando Davi entrou naquele desafio de casar com a filha de Saul, Saul lhe propôs um desafio, né, de 100 prepúcios, ou seja, matar 100 filisteus. Davi matou 200, então tudo Davi se destacava e isso foi chamando a atenção. Então ao invés dele chamar Davi e colocar Davi como um aliado e enfim, como um comandante do exército, coisa assim desse tipo, entende? Ele começou a olhar Davi com outros olhos, ou seja, a inveja. Sabe? Pessoas invejosas são pessoas inseguras, pessoas que estão... Eu conheço até líderes, presidentes de grandes igrejas que têm problema seríssimo com insegurança, eles são inseguros, entende? Eles são assim, se tem uma pessoa que se destaca, que está do lado dele, ao invés dele, né, dar apoio àquela pessoa e, enfim, se unir com aquela pessoa, ele isola aquela pessoa, entendeu agora? Ele isola aquela pessoa, coloca aquela pessoa para bem longe, coloca para um lugar morto, um exemplo que existe muitas coisas. Naquela empresa, muitas vezes, né, o dono, às vezes, ele vê que tem uma pessoa ali que é uma pessoa-chave. Aonde ela coloca a mão, as coisas fluem. Tem um gerente, que é como diz o Matuto, ele é encruado, nada vai, ele é assim, ele não resolve problema, ele cria problema e se habituou a criar problema, mas o dono dá apoio àquela pessoa e fica naquele... Entende o que eu estou querendo dizer? Porque, veja bem, tanto empresas como igrejas têm uma fase de crescimento e tem uma fase de estagnação. Há aquele crescimento natural das coisas, entende? Há aquele crescimento natural. Quando aquele crescimento ele se estaciona, é porque não tem pessoas chaves ao lado daquela pessoa que idealizou, né, aquele projeto. E o que acontece? Aquela pessoa só, ela não pode, como se diz, trazer uma desenvoltura, seja no sentido ministerial, seja no sentido de empresa. Ela sozinha, ela não pode trazer uma desenvoltura, digamos assim, um crescimento para aquela instituição. E o que acontece? Ela pegou aquelas pessoas chaves, isolou, né? Isolou aquelas pessoas chaves, não deu a oportunidade para que aquelas pessoas crescessem junto, né? Porque as pessoas invejosas, elas têm esse problema. Ela olha o outro assim, entende como concorrente, sabe? Ao invés de olhar aquela outra pessoa como aliado, crescer com aquela pessoa, enfim, aquela coisa toda, compartilhar com aquela pessoa conhecimento, né? Conhecimento, sabe? E também aprender com aquela outra pessoa. As pessoas invejosas, não, elas se encolhem em si mesmas e se acham a toda poderosa. E aí o que acontece? O crescimento, ele se estagna, ele chega a um momento que ele se estagna. E aí o que acontece? A instituição, ela não cresce. E a tendência é justamente ela
entende? Ela retroceder como empresa ou como igreja, porque infelizmente o líder, o cabeça, não tem essa visão, não é? Mike Murdock diz o seguinte: se você trabalha a vida todinha e não forma um substituto, você não fez nada. E é verdade. Tem pessoas que se dizem grandes líderes, mas se eles morrerem hoje, quem é que vai dar continuidade ao seu legado? Por quê? Porque eles são egoístas, eles são centralizadores, são inseguros e são invejosos e não formaram pessoas para dar continuidade, claro, ao seu legado. Certo, pessoal? Então, por isso que aqui ficou, Saul ficou se sentindo mal, foi porque ele disse: oxe, então elogiando o homem aí, né? Entendeu agora? Então elogiando o homem aí. É tipo aquele, você já viram aquela pessoa que dizia assim: não, porque no aniversário dele foi fulano, foi ciclino, entendeu agora? Entendeu agora? Pessoas que se destacam, né? Pessoas que se destacam, que têm aquele carisma, elas são vistas assim por cima dos ombros, entendeu? É isso mesmo que acontece. Então é a inveja, a inveja espiritual que é incitada por Satanás. É o príncipe da mentira, sabe? Então essas pessoas, elas não crescem, não se desenvolvem, não progridem. Por quê? Porque elas têm esses problemas, sabe? Pessoas assim, tipo, que quando elas são tão deformadas, são grandes líderes, mas são deformados, inseguros e invejosos, que assim, ele não confia em ninguém, aí coloca o filho. Não, meu filho é que vai dar continuidade, entendeu agora? Mas o outro tem muito mais capacidade, o seu filho pode ser até uma pessoa-chave naquela situação, mas ele, não, quem vai continuar é meu filho que vai continuar, minha filha que vai continuar, entendeu? Se torna aquela empresa familiar que não cresce. São poucas empresas no Brasil, né, e no mundo todo, que são familiares que crescem. Por quê? Porque elas são atrofiadas, sabe? Não tem aquela visão de, entende? Você já viu como é que um Bill Gates da vida pensa, como um Mark Zuckerberg do Facebook, do Google, ele pensa? Você já imaginou o dono da Apple, como que eles pensam? Eles sempre levantaram pessoas chaves, engenheiros chaves, pessoas, sabe, que entendem da coisa, sabe? Entende? E colocam aquelas pessoas ali que é justamente para somar e crescer e se tornar ali, claro, né, um destaque como instituição. Tá certo, pessoal? Então isso se aplica em todas as áreas da nossa vida, inclusive até na família, né? Você tem 10 filhos, mas tem um ali que tem aquela capacidade de conciliar, de ensinar, de unir, sabe? De mostrar o caminho, entende? Para os demais. Mas muitas vezes é como José, um José da vida, entende? É isolado, é perseguido, vendido, entendeu? Colocado na masmorra, na caverna, no fundo do poço. Por quê? Por causa da inveja, entende? Mas que Deus nos guarde, né? De sermos esse tipo de gente, esse tipo de pessoa, sabe? Porque Deus nos levanta, pessoal, para sermos abençoadores. Você observa que quando Jesus começou o seu ministério, ele chamou 12, formou, ensinou e disse para os 12, vocês também têm que ensinar e fazer discípulos das nações, entende? Então é isso, tá bom? Isso é o reino de Deus. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.